muito bem-vindo. Nossa live aqui na Jolivie, hoje na ilustre presença do nosso consultor, Dr. Nelson Anunciato. Muito obrigada pela participação. Obrigado, é um prazer. Vamos já vendo quem está aqui com a gente. Já comecem a dar o seu coração, o seu joinha, se você está aqui nesta live da Jolivie. Por quê? Entre tudo que aconteceu essa semana, né? Hoje, sexta-feira, aqui em São Paulo, chovendo bastante. Foi uma madrugada muito chuvosa. Não sei aí na sua cidade onde você está, como é que foi. Mas nessa semana, foi uma semana marcada... Foi turbulenta, né? Vamos Bastante, dizer assim. Foi bem turbulenta, né? Dentre tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil, algo na área da saúde chamou muita atenção dos nossos leitores e de todas as pessoas que têm alguma preocupação ou não com a saúde, que frequentam o Facebook, as redes sociais e por aí afora. Se você estava em Marte e por acaso não viu, a gente relembra, né? Que foi a polêmica com o óleo de coco. Óleo de coco, um alimento funcional, um alimento que faz parte da dieta do Dr. Nelson, que de uns tempos pra cá também faz parte da minha dieta. Estamos aqui tomando café com óleo de coco, não é verdade? Enfim, o óleo de coco, ele esteve na Berlinda e no olho de um furacão de uma, vamos dizer, campanha por parte de duas associações, né? Questionando os benefícios terapêuticos do óleo de coco, né? Antes disso, o óleo de coco já frequentava bastante tanto as informações, as recomendações da Jolivie, como de vários médicos e de vários profissionais de saúde e principalmente do público, que é leigo, mas pode ser leigo, né, no exercício da medicina, mas que sabe se funciona para si ou não, né? Então, se por acaso você sabe do que a gente está falando, dessa polêmica aqui do óleo de coco, dê um joinha. E se você achou que o comunicado e a matéria do veículo da Folha de São Paulo não foi lá muito legal, um coraçãozinho pra gente, certo? Bom, Nelson, queria primeiro que você contasse para as pessoas que estão chegando agora e que estão acompanhando a live junto com a gente, por que um neurocientista, né, que é a sua área de atuação, sabe tanto sobre óleo de coco? Bom, então, primeiro, obrigado, Fernanda, obrigado por você estar nos acompanhando. Em realidade, o interesse surgiu porque eu mesmo tive uma série de problemas de saúde, né? E eu acabei verificando que em determinado momento da vida eu tinha duas opções, ou saltar fora da ponte da vida ou mudar alguma coisa na vida. O Albert Einstein, ele escreveu o seguinte, que a forma mais pura de loucura é você sempre fazer as mesmas coisas, mas ao mesmo tempo esperar um resultado diferente. E essa frase dele me impactou bastante e eu falei, bom, alguma coisa eu tenho que mudar na vida. E dentro das minhas pesquisas, uma coisa que eu verifiquei é que exatamente as mudanças de hábitos nutricionais poderiam me ajudar. E aí eu comecei a partir exatamente por essa linha. E dentro dessas pesquisas, Fernanda, veio exatamente o óleo de coco. Quando eu, então, já estava militando nas neurociências há muitos anos, devo confessar para você, eu não conhecia os benefícios dos chamados triglicérides de cadeia média. Quando eu comecei a me interessar, então, por alimentação, para salvar a minha vida, estar aqui hoje com você, é que eu aprendi que, então, do óleo de coco, que ele é sim uma gordura saturada, é verdade, mas infelizmente quando você pega só a palavra gordura saturada, você não tem ideia, né? Nós não tínhamos ideia do que estamos falando. A Fernanda até usa uma metáfora que eu gosto muito, ela fala assim, é a mesma coisa que você falar a palavra manga. Ela pode ser a manga da camisa, como pode ser a manga que você come. Vamos pegar a manga da camisa. A manga da camisa ela pode ser curta, ela pode ser 3/4 ou ela pode ser comprida. Então, quando nós falamos de gordura saturada, nós estamos exatamente falando isso. Ó, que ela tem uma manga curta, uma média e uma longa. Ou seja, cientificamente, ela é formada por cadeias curtas, até 6 átomos de carbono, depois cadeia média de 7 a 12 e de cadeia longa de 12 para frente. E o óleo de coco ele é formado predominantemente pelas cadeias médias, Fernanda. Ou seja, ele tem a grande maioria de 12 carbonos, chamados de dodecanoides. E eu aprendi que esse triglicéride, né, saturado de cadeia média, ele é bom para formar a membrana das nossas células nervosas, porque se você imaginar um neurônio, uma célula nervosa, tem que ter uma membrana, porque essa membrana é que vai agrupar no seu interior uma série de organelas pequenas, órgãos pequenos,
como você já deve ter ouvido falar, mitocôndria, o complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Ou tudo aquilo que faz um tico ligar com o teco. Isso, o tico ligar com o teco. Então está dentro do corpo do neurônio, então ele tem que estar protegido dentro de uma membrana. E essa membrana ela é formada cerca de 70% por gorduras boas, e 30% de proteínas, o que nós chamamos na literatura de complexo lipoproteico. Certo. Mas não para aí, Fernanda, sabe por quê? Porque esse neurônio, exatamente como você falou, para se comunicar o tico com o teco, ele tem um rabinho, desculpem a expressão, só para me fazer entender, um rabinho é um prolongamento que vai do tico para o teco. Certo. E para essa comunicação ser mais rápida, esse rabinho ele tem uma capa para evitar, é como se fosse uma fita isolante. Você conhece fita isolante que nós usamos na nossa eletricidade? Porque nós estamos falando de eletricidade, porque a condução do impulso nervoso é uma condução elétrica. E essa capinha, ela também é formada de gordura, 70% gordura e 30% de proteínas. Ou seja, mais uma vez, que você vai encontrar na literatura, lipoproteico. Significa, então, que 70% do nosso cérebro são formados de gordura, a membrana e a capinha. E se o óleo de coco é formado majoritariamente, vou arriscar no número, mas algo entre 64% é formado por triglicérides de cadeia média, certo? Perfeito. Se o óleo de coco tem na composição majoritária essa gordura boa que encapa os nossos neurônios e evita o curto-circuito, para você que estava numa situação de desespero, Sim. fez uma grande diferença. Nossa, brutal. Vamos só fazer um parênteses aqui, porque o Dr. Nelson ele tem um conhecimento que é mesmo admirável. Eu fico escutando ele falar, algumas palavras eu me perco, em outras eu consigo compreender perfeitamente o funcionamento. Mas o Dr. Nelson, gente como a gente, não faz muito tempo, estava numa situação de saúde bem delicada, né, Há doutor? 3 anos, há 3 anos atrás. Então, há 3 anos atrás, a sua situação era diabetes, né? Diabetes. Conta para as pessoas como é que então, você naquela época eu era diabético, eu tinha gordura no fígado, eu tinha gordura no pâncreas, eu tinha uma hiperplasia chamada benigna da próstata, eu tinha uma pressão arterial 18/15, eu tinha um pólipo na minha vesícula biliar. E em 2 anos, né, ou seja, 5 anos atrás, no espaço de 2 anos, eu fui operado 7 vezes de basaliomas que surgiram na pele, né? Ele não é tão severo quanto o melanoma, mas alguma coisa estava errada com o meu sistema imune. Certo. Então, com todas essas, eu tinha uma dislipidemia, ou seja, eu tinha os triglicérides extremamente altos, e hoje a gente sabe que o colesterol não é tão importante assim, a gente pode até depois falar um pouquinho do colesterol, perfeito. mas tinha realmente uma série de problemas, mais a depressão, que como eu contei para você agora, chegou um momento que eu queria saltar fora da ponte da vida. E aí um amigo meu psiquiatra falou assim, Nelson, você precisa mudar as coisas químicas do seu cérebro, você sabe disso, está aqui um antidepressivo. E me deu um antidepressivo. E eu, sem saber mais o que fazer, comecei a tomar o antidepressivo. Aí eu comecei a ter alucinações. E eu falei, meu Deus, está cada vez ficando pior. Então, por isso que eu me envolvi bastante nessa parte da alimentação, porque certo. hoje naquela época eu estava fazendo uso de 8 remédios ao mesmo tempo, né? Por dia, 8 remédios. Então hoje eu não tomo um remédio sequer, hoje eu mudei muito a minha alimentação, eu começo com óleo de coco exatamente no café, por quê? Porque o óleo de coco me ajudou a me livrar do açúcar, que a gente sabe que hoje, por exemplo, o Alzheimer é chamado diabetes tipo 3. Então, se eu não tiver uma glicemia alta, não tiver um nível de insulina alto, eu estou me prevenindo do Alzheimer, né? Não é só isso que vai ser a cura, claro que não. Mas então eu tirei aquele gosto amargo do café e eu já começo então a colocar dentro do meu corpo, da mente. Então eu não vou precisar estar sobrecarregando o meu fígado e ao mesmo tempo eu já vou estar produzindo no meu fígado aquilo que é chamado de corpos cetônicos. Eu acredito que você já tenha ouvido falar da dieta cetogênica. Sim. Então, que é outro mito da medicina, outro mito da medicina. Porque geralmente a medicina tem receio quando fala de cetose, porque a gente pensa direto no paciente que tem diabetes, que ele pode entrar num quadro de cetose.
Só que nós estamos falando agora da produção de corpos cetônicos no fígado, né? São 3, a acetona, o aceto, o acetato e o que você gosta, o 3-hidroxibeta-butirato. Não, 3-beta-hidroxibutirato, perdão, você ia corrigir. O 3-beta-hidroxibutirato, que, por exemplo, Fernanda, ele quebra as placas senis. Então, a gente sabe que a placa senil que tem a ver com a idade, tem muito a ver com a formação do Alzheimer. Certo. E ele quebrando a formação da placa senil, ou talvez você conheça como beta-amiloide, ele não vai dificultar a comunicação entre o tico e o teco, que você falou. Ou seja, você continua vivendo, os anos continuam passando, porém, você tem as suas funções cognitivas e orgânicas preservadas. Isso. E se você já está numa situação de adoecimento, quando você faz as mudanças, incluindo o óleo de coco, que para você foi muito benéfico, você tem uma melhora significativa, sendo sim um recurso terapêutico, sim, certo? Perfeito. Aqui entre nós, Dr. Nelson, 8 medicamentos, simultâneo. Colesterol, né, numa situação que ainda era apontado como um vilão para você, com depressão, diabético, uma série de doenças, seguindo exatamente o modelo de saúde que hoje é o que você conhece e provavelmente o que você pratica. Alguém aqui e aí já viu entidades médicas soltarem algum pronunciamento dizendo que esse tipo de medicina não está funcionando e as pessoas estão adoecendo cada vez mais? Se você puder permitir, Fernanda, ontem eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem de um conhecido falando assim, dizem que esse novo tipo de medicina, chamada de medicina funcional, é muito radical. Porque eles pedem para você cortar o açúcar, cortar a pizza, cortar o sorvete, cortar os refrigerantes. Mas veja que a medicina alopata ela é mais radical ainda, porque eles não vão pedir para você cortar alguma coisa, eles vão cortar a sua mama, vão cortar a sua próstata, vão cortar a perna por causa do diabetes. Então a pergunta é, o que você prefere agora que seja cortado na sua vida? Algumas coisas da alimentação ou alguma parte do seu corpo? Porque, mais uma vez, Fernanda, é aquela frase do Einstein. A forma mais pura de loucura é você continuar fazendo as mesmas coisas, mas, ao mesmo tempo, esperar um resultado diferente. Então, nós não estamos falando aqui na Jolivie que apenas o óleo de coco vai salvar a sua vida. Não. Todas as minhas melhoras, né, Fernanda, elas estão juntas com um pacote, eu chamo um pacote, o que eu tirei da minha alimentação e o que eu introduzi na minha alimentação. Agora, o óleo de coco é sim um componente importante. Nós estávamos ainda há pouco conversando, né? Se você continua comendo num fast food, continua pegando aquele hambúrguer, com aquela gordura que já é feita, que ela é parcialmente hidrogenizada, que ela já tem gordura trans, e aí você coloca o óleo de coco em cima, só isso não vai ajudar. Você precisa sim se adaptar, né, a modificações da sua alimentação, do seu estilo de vida. A atividade desportiva é importante, a suplementação com magnésio, ingerir mais ômega 3. Comer comida de verdade, Comida de né? verdade. Eu acho que isso é importante falar também, porque quando a gente fala de uma mudança na alimentação, sempre há a defesa de que, nossa, é um radicalismo. Você tentar também entender o que é ser radical, né? Porque, na verdade, assim, se você chegar para os nossos bisavós e falar para ele, olha, a partir de agora, para de tomar água, só toma esse refrigerante aqui, ele também vai achar isso de uma violência extrema, né? Então, para a gente pensar um pouco no que está sendo proposto como uma mudança necessária de comportamento, paradigma e etc., para a gente conseguir traçar um caminho diferente, porque é fato que o caminho que vem sendo traçado até agora, ele não está dando resultado. Aí você me pergunta, como não, Fernanda? Pelo amor de Deus, até bem pouco tempo não, mas não muito raro, a expectativa de vida chegar aos 60 anos era um marco histórico, pelo amor de Deus, a pessoa chegou aos 60 anos. Hoje a gente esbarra sempre com centenários, a gente tem exemplos de centenários que até o fim da vida, né, continuaram produzindo, né, Tudo bem, primeiro, que viver muito não significa viver bem. Então, o prolongamento da vida, a sobrevivência, não significa que essa vida tá legal. O Nelson, por exemplo, há 3 anos tinha uma vida que era isenta de qualquer tipo de qualidade. Então,
acho que primeiro é isso que a gente quer que todo mundo tenha aqui em mente pra gente continuar falando sobre a verdade científica do óleo de coco, porque sim, é fato que o óleo de coco foi condenado por 2 entidades médicas. Eu recebi inúmeros e-mails de pessoas. E agora, Fernanda, vai continuar defendendo o óleo de coco, etc. Como se eu recebesse algum tipo de benefício da indústria do óleo de coco, né? Quando a gente sabe que não é isso que acontece. Enfim, e agora, Fernanda, e muitas pessoas extremamente preocupadas, nossos leitores da Jolivi, Otaviano Costa, a gente teve um monte de e-mails falando, Jolivi, tá estranha essa história, mas qual é o posicionamento? Então, a live que a gente está fazendo hoje não é uma defesa indiscriminada do óleo de coco como a solução de qualquer tipo de problema, mas é sim um respaldo e uma resposta de por que o óleo de coco faz parte das recomendações que os nossos consultores fazem para aquelas pessoas que não estão satisfeitas com a forma como elas estão cuidando da própria saúde e pretendem algum tipo de mudança e prevenção. E o Nelson, como um neurocientista, estudioso, que desenvolveu protocolos de cursos, né, que palestra sobre isso, que investiga sobre isso, sabe que, do ponto de vista cerebral e cardiovascular, não há como desabonar as propriedades benéficas do óleo. Tá, primeiro que a Gabi tá aqui do outro lado segurando o celular enquanto a gente tá fazendo essa transmissão, então se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ela daqui a pouquinho vai levantar a mão, vai começar a fazer as perguntas para que o Nelson responda. Esse é o primeiro recado. O segundo recado para desabonar, para descreditar o óleo de coco, a Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAM, e a SBEM, né, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Sociedade Brasileira de Endocrinologia, agora me fugiu o nome, que se manifestou na reportagem do jornal Folha de São Paulo. A ABRAM disse que haviam 10 estudos científicos que questionavam a eficácia e condenavam o uso do óleo de coco, né? Pois bem, Dr. Nelson é um neurocurioso. Ele foi atrás, né, aqui, ó, dos 10 estudos, né, Dr. Nelson? E aí, o que a gente pode falar para as pessoas que estão nos assistindo? Realmente eu peguei as 10 referências bibliográficas, né, que foram citadas nesse manifesto, nesse posicionamento, fiz a minha lição de casa, né, eu fiz um resumo dos artigos, grifei o que estava sendo dito aqui. Bom, e a conclusão é a seguinte: desses 10 artigos, né, 8 falam muito bem do óleo de coco. Eu vou pegar só um aqui rapidamente, por exemplo, de número 4, ele fala aqui, olha, o óleo de coco ele é bactericida, ou seja, mata bactérias, fungicida, mata fungos, ele é antiviral, antiparasítico, antidermatofítico, que seria então contra frieiras, contra micoses, antioxidante, hipoglicêmico, hepatoprotetor, ou seja, protege o seu fígado, principalmente se você tiver algum problema no fígado, imunoestimulante, ou seja, ele fortalece o nosso sistema imune e ele contém minerais e nutrientes essenciais para a saúde humana. Então, esse é um trabalho de revisão que está falando tudo o que é positivo do óleo de coco. Só que na citação, foi colocado como se eles estivessem falando mal do óleo de coco. Então, alguma confusão aconteceu. Uma delas pode ser, sem desmérito nenhum, às vezes a gente tem dificuldade de entender algumas expressões em inglês. Outra possibilidade é que, de repente, a gente tem dificuldade de entender realmente o conteúdo, né, de um texto científico. Outra possibilidade, que também, se eu estou aventando possibilidades, seria, às vezes a gente está na correria, a gente esquece de usar a negativa da negativa. Tipo assim, não foi encontrado evidências que o óleo de coco não seja bom. E aí, que a negativa da negativa é da positiva. Esqueceu a primeira negativa, ficou como ele sendo mal. Né? Certo. A Gabi já levantou a mão aqui falando que tem uma pergunta. Eu só queria uma ponderação antes. Gente, é fato que por aí você vai encontrar uma recomendação errada sobre o uso do óleo de coco.
Em geral, quem tem voz para falar de saúde? Quem não está preocupado com a sua saúde, quem está preocupado com a sua boa forma física. Então, é verdade também que é justa e até necessária uma preocupação de como as pessoas estão recomendando e usando sua rede social, seu Instagram, a foto da sua barriga negativa ou do seu bumbum na nuca, para dizer que é este o intuito do óleo de coco, ajudando a disseminar um padrão de beleza doente que não é aplicável a você. Então, nesse sentido, aplausos para uma preocupação sobre o uso indevido e a recomendação infundada do óleo de coco. Agora, daí a desautorizar um alimento que eu aprendi aqui na Jolivie, que pode ser usado como um substituto do óleo vegetal hidrogenado, que não faz bem à saúde, e esse sim tem efeitos cardiovasculares importantes, né? Um alimento funcional que, sabendo que as pessoas têm bolsos diferentes, condições diferentes, mas que não é gourmetizado a ponto de ser inacessível para uma parcela significativa da população. Então, em nome de um alerta necessário para o uso e a propaganda indevida do benefício do óleo de coco para fins estéticos, condenar um alimento funcional que poderia sim ajudar muitas pessoas, aí tem um abismo incrível que não é certo e nem correto do ponto de vista científico, né? Porque na própria literatura, né, utilizada por eles, a própria literatura vai ao favor, né, a favor do óleo de coco. E isso me chamou a atenção, alguma coisa dispare aí que eu não consigo explicar o motivo. Que a gente não consegue entender. Qual a pergunta, Gabi? Bom, a Rita Costa, ela quer saber se existe uma quantidade máxima indicada para ingestão diária. Ela utiliza 4 colheres de sopa por dia no café. Eu acho que a Rita é a leitora do Conexão Cérebro, que legal. né? Obrigado, Obrigada Rita. pela participação. Diga, doutora. Isso. Não, exatamente. O que a literatura tem colocado é, por exemplo, quando nós falamos da curcuma, do açafrão, são durante o dia, não tudo de uma vez, espalhados durante o dia, 2 colheres de sopa. Quando nós falamos do óleo de coco, 4 colheres de sopa. Foi exatamente o que a Mary Newport acabou fazendo com o marido dela, o Steve. Quem né? é a Mary Nelson? A Mary ela é uma neonatologista americana, é uma médica. Então, o marido dela, o Steve, teve uma forma muito precoce de Alzheimer aos 52 anos de idade, e não só precoce, mas como galopante. Então, quando chegou já aos 58 anos, o Steve, que era contador, ele não se lembrava de números, ele não tinha mais orientação espacial, mas não só orientação espacial, que ele não conseguia até o mercado e voltar, na própria casa deles, ele não conseguia encontrar o toalete. Então, quando ele estava apertado, ele acaba urinando na própria calça. Ele não tinha mais condições de amarrar o sapato. E ela, muito desesperada, foi inscrevê-lo num programa que estava sendo feito de pesquisa sobre o Alzheimer. Certo. E aí ele tinha que fazer um exame. Então imagina assim, o indivíduo tem que estar nessa faixa. Essa é a faixa mínima e essa faixa máxima da capacidade cognitiva para ele poder entrar. Só que o Steve, ele estava aqui embaixo. Entendi. E ele não foi aceito. Essa foi a sorte dele, que ele não foi aceito nesse projeto. E aí ela voltando para casa, muito triste, o que ia fazer, até falaram para ela assim, volte a semana que vem, faça um novo teste, quem sabe na semana que vem ele melhorou um pouquinho, aí ele é encaixado no exame. E ela falou, não, eu preciso fazer alguma coisa. Procurou na internet e achou que o TCM, ou seja, triglicérides de cadeia média, que compra 64% da composição do óleo de do coco. óleo de coco, tem um benefício muito grande para o nosso cérebro. Ela falou assim, eu não tenho mais nada a perder, porque os medicamentos que ele tem utilizado até hoje não têm ajudado nada, né? Ou pouquíssimo. Então eu vou começar a dar óleo de coco. Então começou a misturar no café da manhã com ele, e no final ela chegou exatamente a 4 colheres de sopa de óleo de coco distribuídos ao longo do dia. Então, assim, em casa, antes de vir para cá, eu já tomei, que deve ter sido mais ou menos 1 colher ou meia colher de sopa. Aqui tem mais ou menos meia colher, 1 colher. Então, grosso modo, eu estou consumindo no mínimo até agora 1 colher, de 1 a 2 colheres de sopa. Certo, perfeito. Uma dúvida que a gente recebeu na nossa base de leitor foi o seguinte: eu odeio óleo de coco, não consigo gostar do sabor. Eu posso substituir por cápsula? Teria o mesmo efeito? Você tem conhecimento disso? Tenho sim. Bom, pode, se você tiver vontade da cápsula, sim. O único senão, Fernanda, é que aí tem que ingerir uma grande quantidade de cápsulas. Tá. Então, talvez você tenha que ingerir 8 a 10 cápsulas por dia para você chegar a essa quantidade.
Então, tem vantagens e desvantagens. A pessoa pode fazer isso sozinha da cabeça dela? A gente recomenda que ela faça isso sem ouvir ninguém? O ideal, muito obrigado, né? O ideal é assim, a gente da Jolivie não incentiva a automedicação. Mas não estamos falando de medicamentos, estamos falando de alimento, de nutrientes. Mas é sempre importante que você converse com seu médico de confiança, com seu terapeuta de confiança, porque eles conhecem detalhes seu que nós aqui não conhecemos. Infelizmente a gente não tem acesso. Mas não significa que você precisa ser passivo. Paciente é diferente de ser passivo. A Mary, por exemplo, tá certo, ela tinha uma formação na área médica, mas não era a formação autorizada para cuidar do marido. Ela era neonatologista, ou seja, ela cuidava de bebês e ela tinha uma situação com o marido. O que ela fez? Ela pesquisou. E é nessa pesquisa que às vezes você encontra janelas de oportunidade ou caminhos alternativos que, por serem alternativos, não significa que não são respaldados pela ciência, que podem te levar ao melhor caminho para você. E é por isso que a Jolivie existe. Então, se você está aqui acompanhando a gente, ou se você vai recomendar essa live para o seu amigo, aqui nos comentários a gente deixou um link fixo para você deixar o seu e-mail e passar a receber esse tipo de recomendação, de informação e de possibilidade todo dia na sua caixa de entrada. Pode ser que por algum motivo os nossos conteúdos vão parar na sua caixa de spam, lixo eletrônico e tal. É só sinalizar lá que o Nelson, os nossos outros consultores, Dr. Lair Ribeiro, que é o grande mestre aí da medicina funcional, também faz parte do nosso time. Todo dia a gente te visita e te apresenta uma possibilidade de caminho que, se você achar adequado e o seu médico for seu parceiro nesse processo, pode só te favorecer. Certo, Rita? Gabi, mais pergunta? Manda. A Rita também, ela quer saber se o óleo de coco vendido sem sabor elimina as boas propriedades do óleo. Isso, muito obrigado, porque exatamente um dos artigos fala exatamente isso. Se você utilizar o óleo de coco virgem, ele tem mais propriedades do que o óleo de coco, então, que é feito chama desodorante, você tira o cheiro e tira o gosto dele. Então, opte pelo virgem. Pense o seguinte, Rita, quanto mais próximo da natureza, tanto melhor. Às vezes nós queremos modificar a natureza, aquilo que até você citou, o Dr. Lair Ribeiro chama de a farmácia de Deus, e a gente acaba se distanciando daquilo que é realmente bom. Um exemplo é tipo quando você vai tomar suco de laranja. Ao invés de tomar suco de laranja, coma a laranja e não tome o suco de laranja, porque Deus, né, como diz o Dr. Lair, não inventou o liquidificador. Então, para que tirar esse gosto do óleo? Até entendo, às vezes o cheiro do óleo, até entendo, como você disse, não é agradável para algumas pessoas, mas procure ficar mais próximo dessa farmácia de Deus. Tá? Deus ou qualquer, independentemente de crença, né? O pessoal tá entrando aqui. Tem algum recado pra gente? Uma falhinha aí no sinal. Ixi, falha no sinal. Vai nos ajudar. Tá. Falha no sinal. Acho que faltou óleo de coco aí. Não ligou o Tico com o Teco. Não ligou o Tico com o Teco. Gente, não sei se vocês estão me ouvindo, deu uma falha no sinal, o Diego já veio aqui, já corrigiu pra gente. Rita, não sei se você conseguiu compreender a resposta do Dr. Nelson. Sim, prefiro o óleo de coco virgem, né? Isso. O extra virgem. Esses que são manipulados acabam retirando mesmo um pouco das propriedades, e é justamente sobre isso que diz um dos artigos citados pela Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAM, para condenar o óleo de coco. Talvez fosse isso, Nelson. Talvez eles estavam condenando o óleo o que retira então as propriedades. Pode ser. Não, foi só uma ironia. A gente não está aqui para falar com ironia. A gente está aqui para tentar esclarecer as nossas próprias dúvidas e as suas dúvidas. Então, tem mais pergunta, Gabi? Apareceu por enquanto? Por enquanto, não. Certo. Olha só, estamos caminhando para o final da nossa live, da nossa transmissão. Eu só queria voltar para o exemplo que o Dr. Nelson citou, né? Quando a gente fala gordura, realmente a gente tem muito medo, né? A gente acha que gordura é uma coisa muito ruim. Talvez, Nelson, esse medo de gordura que a gente tenha seja justamente por conta das pessoas que deturpam as informações de saúde e transformam em saúde em preocupações exclusivamente estéticas, né? A gordura que eles dizem que faz mal e tal, é uma gordura, aquela gordura aparente ou até a gordura trans, né? E daí eles acabam confundindo todo mundo e a gente acaba condenando a gordura. De fato, pra gente usar o exemplo, a manga de camisa, se você comer a manga de camisa, presumo, nunca comi, que não vai te fazer bem. Agora, uma bela manga suculenta, né?
que tem uma série de propriedades enzimas que nos ajudam muito na saúde. Então, quando você ouvir sobre gordura, pense se é a gordura boa ou a gordura ruim. Gordura ruim, gordura trans. Óleo vegetal, gordura trans, não é bom. Biscoitinho, hidrogenado, não é bom. Gordura saturada, boa. Óleo de coco, legal. Carne, me desculpem os vegetarianos, mas uma carne de boa procedência, até porque as operações aí colocaram também a carne na berlinda, mas uma carne de boa procedência, um belo bife de fígado, ou uma carne mesmo muito saborosa. Perfeita, a carne gorda, Carne gorda. Antes de vir à próxima pergunta, tipo, no leite materno nós temos 55,4% de gordura saturada. Então, se a gordura saturada fosse tão ruim, ela não estaria no leite materno, né? E não há dúvidas de que o leite materno é, de fato, o melhor alimento que existe no mundo, sendo indicado para a amamentação exclusiva até os 6 meses. Certo? Mais pergunta, Gabi? A Luzia, ela quer saber se pode fritar a carne com óleo de coco. Fritura. Vamos lá, fritura. É muito... Obrigada, Luzia. É muito preferível que você frite qualquer coisa. Eu até desaconselharia fritar batatas, né, por outras coisas, mas sim, você pode fritar, você pode cozinhar, você pode utilizar, como a gente falou, no seu café, você pode beber direto da colher. Perfeito. Tá? Pode. É óbvio, né, que eu aprendi também aqui que a fritura todos os dias não é bom para ninguém, né? O óleo de coco, ele funciona melhor em altas temperaturas quando comparado aos outros óleos, sejam os vegetais, inclusive canola, etc e tal. Então, ele reage melhor do ponto de vista da nossa saúde, mesmo submetido a altas temperaturas, mas a fritura não é um bom negócio para ser uma rotina. Então, Luzia, não coma carne frita sempre, né? Mas utilize, se você puder e for aconselhável para você, tudo bem, e puder utilizar o óleo de coco para o cozimento dos alimentos, isso é sempre uma boa. Ou então para passar, né, eu experimentei outro dia, fiz salada de fruta para as minhas filhas e coloquei um pouquinho de óleo de coco e tal, e ficou saboroso. Isso eu não provei ainda, vou testar. Ficou bacana. Mais pergunta, Gabi? Tem. O Felipe Del Rey, ele quer saber qual é melhor, se tomar água de coco ou óleo de coco, o efeito é o mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Muito boa. Obrigada, Felipe. Obrigado, Felipe. Olha, em realidade, a água de coco ela tem uma concentração menor, por exemplo, do ácido láurico, do cáprico, do mirístico, que são ácidos muito importantes que também ajudam o nosso sistema imune. Tem menos concentração, ou seja, a concentração é menor do que o óleo de coco. Então, se você fizer o uso, eu até aconselho você beber água de coco, mas aí eu só peço que você não compre aquelas águas de coco que vêm em caixinhas, né? Então é preferível você encontrar algum lugar que eles mesmos abram, ou você compra aquele abridor, né, de coco, você pode fazer isso na sua casa, se o seu tempo permitir. Aí você já tem o coco, aí você pode comer a carne do coco, né, aquela parte muito branca, terapêutica também, muito bem terapêutica. saborosa. Então, é excelente, né? Então, tipo, você pega às vezes uma mulher que tem um corrimento vaginal, se ela beber água de coco durante 30 dias, né, ela sara do corrimento vaginal. Então, assim, tem propriedades importantes sim, mas o óleo de coco é mais concentrado. Perfeito, gente. Óleo de coco sozinho não faz verão? É Não. tipo andorinha? Não. Né? Não adianta, como o Dr. Carlos falou, você pegar o seu Big Mac, né? Hoje é sexta-feira, dia que eu sei que as pessoas já dizem que é sextou, dia de jacar, etc e tal. A gente não tá falando que pés na jaca não são permitidos, né? De vez em quando a gente acaba acontecendo. Mas não adianta você pegar e besuntar o seu pé na jaca de óleo de coco. Isso não vai fazer um efeito tão benéfico como uma mudança estruturada que inclui o óleo de coco, certo? Gabi, vamos para a última pergunta, Amanda? Tá, a última pergunta é da Gilda. Ela quer saber como fazer para o gosto do óleo de coco não passar para o alimento na hora da fritura. Olha, Gilda, a minha experiência é a seguinte, eu quando comecei, né, eu falei assim, nossa, a minha expectativa vai dar gosto, e eu comia e dava gosto, e cheirava e dava gosto. Olha, Gilda, depois de 4 dias eu não senti mais nem o gosto nem o cheiro. Hoje é o contrário, quando eu vou comer alguma coisa que não foi feito com óleo de coco, para mim parece muito estranho. Eu tenho dificuldades hoje de comer em alguns restaurantes por conta disso. Agora, eu não tenho... Você tem alguma dica? Então, o que eu acho, Gilda, é assim... Cozinho, se minha mãe me escuta dando dicas culinárias, ela vai falar, Fernanda, vamos jogar a real com as pessoas. Eu não sou uma
cozinheira, né? Mas também tenho aprendido que a maior revolução que a gente pode fazer pela gente começa pelo garfo. Então também tenho aprendido que é melhor eu começar a cozinhar se eu quiser ter mais saúde e passar isso para os meus filhos. Então, o que eu penso é o óleo de coco sozinho, ele realmente fica aquele gostinho de comida mais adocicada, né? Que eu pessoalmente gosto, mas meu marido detesta. Então, o que a gente tem feito pra amenizar isso? Primeiro, muito investimento nos temperos que também são terapêuticos, né? Então, quando eu coloco tomilho, por exemplo, na carne, que fica uma combinação que é boa, isso dá uma quebrada no gosto do coco, né? O meu marido não reclama tanto e às vezes ele nem percebe. O sal integral, ele também é muito mais saboroso que o cloreto de sódio, que o sal refinado branco, né? E ele também ajuda a dar um sabor mais especial para o que você está fazendo, né? E a outra coisa que eu também gosto de fazer e o que me ajuda é você ter um monte de cor no prato, né? Você não comer só a carne sozinha, porque isso integrado, né? Quando você tem uma refeição completa e colorida, não sei, gente, isso é experiência, não é ciência, tá? A minha experiência mostra que os sabores, eles ficam mais equilibrados. Então, você também não sente tanto gosto. O que eu faço? Eu substituí o sazon, tempero pronto e tal, que eu usava pro cozimento. Agora, eu faço em forminha de gelo. Eu coloco tomilho, coentro, todas as especiarias eu coloco nas forminhas de gelo e coloco o azeite. Aí, deixo no congelador. Formo um tablete que não tem a explosão de sódio e a bomba pro meu coração, utilizo aquilo, falei azeite, mas falei errado, você pode fazer com azeite ou com óleo de coco, você mistura o óleo de coco, utiliza esse tablete para cozinhar e, honestamente, pra mim, não ficou tão adocicado. Depois conta pra gente, Gilda, se você conseguiu disfarçar o coco. É você que não gosta ou é alguém da sua casa que reclama? Porque isso também dá pra negociar. Não dizer, por exemplo, que foi feito com óleo de coco é maravilhoso, nossa, ninguém percebe. Isso já ajuda muito, viu, Gilda? Gente, nos comentários tem o nosso link fixo, que é para você deixar o seu e-mail, por acaso, se você ainda não for na nossa base de leitor, você deixar o seu e-mail e receber recomendações como essa em sua caixa de entrada. Ninguém aqui tem um posicionamento contrário contra os médicos, a gente acha os médicos muito legais, sem ele não é possível ter saúde. Então, assim, não é trincheira, é parceria. E às vezes, de fato, a gente pode estar usando conceitos que não são muito atualizados para informação. Ou às vezes, de fato, aquele remédio que você prescreveu a vida inteira para o seu paciente não está sendo muito legal para a Gilda, para a Rita, para o Felipe, para o Nelson, para a Fernanda. E aí? A gente não vai fazer mais nada? Vai desistir, saltar da ponte da vida? Não, né? Então deixa seu e-mail, receba. Se você é médico também, tem alguma ideia de como reduzir a medicalização extrema dos pacientes da nossa sociedade, como a gente tem hoje, priorizando a saúde de verdade, a gente também quer te ouvir, contato@jolivi.com.br. Repetindo, com mais calma e respirando, deixa seu e-mail aqui nessa caixa de entrada para receber as nossas recomendações e também nos links a gente dividiu com você o programa Anunciato, que foi desenvolvido aqui pelo nosso consultor, que fala especificamente nesse caso sobre o Alzheimer, mas que também oferece para você a possibilidade de uma assinatura mensal para você receber todas as informações e desvendar esse maestro do organismo que é chamado cérebro e tem uma relação íntima e benéfica para a saúde e infelizmente também para a doença, é só a gente saber coordenar. Certo, Nelson? Certo, uma última palavra? Vamos lá. Somente quando você souber o que os alimentos fazem com você, você poderá fazer com eles o que você quiser. Opa, essa frase é sua? É minha. Nelson Anunciato, terminando aqui a nossa live de hoje. Preste atenção que terça-feira tem mais live com o Dr. Laí Ribeiro falando sobre diabetes e obesidade. Convide seus amigos, compartilhe essas informações aqui. E se você tinha alguma dúvida sobre os benefícios do óleo de coco, a nossa sugestão é leia os próprios artigos recomendados pela Abram, que no caso eles disseram que desautorizavam e desabonavam o óleo de coco. Mas se a gente for prestar atenção, eles estão falando muito bem desse alimento funcional. Certo, gente? Obrigado pela companhia. Até mais. Boa saúde. A todos. Tchau. Tchau, tchau.